Esse vídeo vai ser voltando às origens e ligando um pouco menos para a qualidade da imagem. Estou aqui na Sapucaí. Vista, ela é mais bonita pessoalmente do que por aqui. Um monte de gente ao fundo. E, cara, tem várias coisas que eu gostaria de falar aqui, mas imaginando que não dá para fazer tudo em um vídeo, um ponto interessante, sempre tentar se comparar com o momento inicial, saca? Isso é muito maluco. Hoje fui andar de bike e a gente foi pra Praça do Papo. E eu tinha ido lá 4 anos atrás, 2022. Esse vídeo está sendo gravado em 2026. E daqui 2 meses isso vai fazer 4 anos. Foi a primeira vez que eu vim aqui em BH. Eu já trabalhava pro meu chefe há 4 meses, mas eu vim aqui por causa de amizade. Então não teve nada a ver com o trabalho. Mas ele me chamou para dar um rolê, a gente foi nessa Praça do Papa. E de lá você tem uma vista absurda da cidade, sabe? Tipo, todos os bairros nobres ali, tu consegue ver. Ela tá tipo no cume, assim. E ele falou algo como: a gente vai conquistar isso aí tudo, pô. E eu, beleza. E tendo se passado 4 anos, olhando ali qual foi o início, qual foi o meu ponto de partida, e hoje eu vejo a diferença nesse período de 4 anos. Muito maluco. Em todos os aspectos, pessoal, profissional, psicológico até, nível de amizade, em tudo. Isso é muito doido, tipo, pelo fato de eu nunca ter ido lá, nunca me despertou esse gatilho, saca? De tipo, caralho, velho. É como se eu tivesse zipado tudo que aconteceu em 4 anos e esse atalho para abrir esse zip e me mostrar todos os arquivos tivessem sido hoje, saca? E ao ver tudo, tipo, todos os problemas que aconteceram nesses 4 anos e a maioria deles eu consegui tancar sozinho, saca? Não que isso seja uma virtude, até um papo que eu tive com a psicóloga hoje, nisso de aceitar ajuda ali, mas alguns eu tanquei, tipo, muito grande lá ele sozinho. Alguns com ajuda, e tipo, caralho, mano, não foi a mesma pessoa que chegou, da mesma pessoa que tá hoje, saca? Tipo, há aspectos ali que eu gostaria de ter mantido, mas que eu perdi, mas na grande maioria, aspectos que eu só via em pessoas que eu admirava muito, elas entraram na minha personalidade de forma ali quase que orgânica, saca? Então, exemplo, essa retórica de argumentar aqui, essa fala fluida e sem tantas interrupções, era algo que eu sempre sonhei em ter. E nesses 4 anos, em grande parte dele, coisas que eu fiz me ajudaram a desenvolver isso, saca? Tipo, desenvolvi características sociais muito boas, que era um problema que eu tinha. E hoje eu consigo fazer amigos se eu quiser, sabe? Isso é muito maluco. E embora haja coisas a melhorar ali, talvez é estranho isso. Tipo, esse vídeo, grande parte dele, ele vem após uma conversa com a psicóloga hoje, que ela falou da importância de eu reconhecer e não me cobrar tanto, saca? Um leve spoiler aqui dos próximos episódios, eu tô fazendo teste pra
bipolaridade e é um problema que a minha mãe tem. E pelo que eu conheço de psicologia, eu deveria ter deduzido, saca? Tipo, eu não deveria ter ocultado essa possibilidade. E conversando com ela, eu vi o quão puto eu fiquei de não conseguir juntar esses dados. De não ter conseguido saber algo que eu não sabia. Isso é muito maluco, tipo, esse excesso de cobrança em saber o que eu não sabia. E acho que, embora de todas as pessoas que eu conheço que ascenderam socialmente, eu julgue que eu sou uma que relativamente não esquece as origens, ter esses vácuos ali é muito foda, saca? Voltando da Praça do Papa, eu tava meio que praticamente chorando, não consigo expor tanto a minha emoção, então eu não consigo essa ideia de o conceito seria, tô tentando lembrar literalmente o nome do conceito, catarse, fazer a catarse, saca, de tipo jogar a emoção toda pra fora de uma vez pra poder lidar com isso melhor. Eu não consigo fazer isso, é uma puta dificuldade. E basicamente eu tava uns 70, 80 km por hora e ouvindo uma música chamada Aquela Fé, do Dom L. Uma frase muda o fim do filme, uma frase muda o fim do filme. E eu vi, pô, que tipo, uma frase mudou o fim do meu filme, saca? Tipo, se eu tô aqui hoje é por causa de uma frase. Tipo, uma frase de apoio que eu dei pra uma pessoa, uma frase de recomendação que essa pessoa deu pra outra pessoa, uma frase que eu falei pra essa pessoa que me convenceu a me trazer pra cá, me dar uma oportunidade no caso, uma frase que foi eu ter aceitado vir pra cá, e outras sucessões de frases, saca? E todas essas frases mudaram o fim do meu filme. Caralho, mano, que foda. E um bagulho muito massa, velho. Eu cheguei aqui, aí a outra galera foi cada um pra sua área. E eu tava tipo sentado escutando o Dom L, e tem um trecho que eu vim pensando, saca? Que é dividindo um café com um mendigo em trapos, cantando versos que eu vivia em outro momento. E enquanto eu tava vindo na Praça 7 aqui, eu comecei a pensar de que, tipo assim, mano, se alguém me contasse uma história triste de sofrimento ali, saca? Eu poderia falar, mano, desculpa, mas eu vivi isso daí. Então, sei lá, há coisas que eu vivi que, sei lá, pessoas não souberam lidar com isso e elas acabaram parando na rua por causa disso. Não necessariamente por causa disso, mas isso como um dos fatores. Isso é muito maluco, velho. Tipo, muito maluco. Esse papo com a psicóloga foi doido. Eu realmente recomendo psicóloga. Eu recomendo a minha psicóloga, desculpa. Qual que é o ponto? Eu cheguei aqui e basicamente eu tava comentando isso, de tipo, o quão eu tava feliz de ter visto esses 4 anos compilados de uma vez só, saca? Eu abri todo esse arquivo, só que dessa vez não veio só os momentos ruins, saca? Tipo, sei lá, quando eu volto em alguns locais, eu só lembro de coisas ruins.
Então eu passo na frente de um hotel específico na minha cidade e eu sinto muito mal. E dessa vez eu vi tudo de bom, saca? Tipo, eu vi 4 anos de coisas boas. E avançando, esse cara chegou e ele falou assim, pô, mano, você tem... Não, aí ele falou assim, nossa, que céu bonito. Aí eu falei, pô, mano, o céu daqui tá lindo mesmo, tipo, que vista bonita, né? Aí ele falou, eu já fui pra muitos locais e não tem nenhuma vista mais bonita que essa daqui do Santa Teresa. E eu falei pra ele assim, pô, bonita mesmo. Ele falou assim, pô, o senhor tem uma moedinha? Eu falei, pô, eu só tenho um Pix. O senhor tem Pix? Ele falou, pô, eu tenho um Pix. Aí eu falei, pô, vou mandar R$30 pro senhor. Porque, tipo assim, graças a Deus, eu consigo ajudar alguém que me bate assim, tipo, pô, R$30. Exemplo, se eu ajudasse todas as pessoas, uma pessoa por dia, durante um mês, tipo, R$30 não vai fazer diferença na minha vida. E ele falou assim, não, o senhor tá brincando, o senhor não vai fazer isso, não, duvido. O senhor não tá fazendo, o senhor tá brincando. Aí eu falei assim, pô, só pra você aprender que palavra de homem tem... Só pra você aprender que homem tem palavra, eu vou mandar 50. E ele começou a chorar. Tipo... eu consegui ajudar alguém verdadeiramente, sabe? E ele começou a me contar uma história. Tipo assim, aqui eu sou alheio de se a história é verdadeira ou não. Então, pra mim não importa, sabe? Tipo, se eu fiz de bom coração, o que a história que ele tá me contando, tipo, no dia do julgamento final, ele se vira com Deus aí. Ele falou que ele tem que comprar comprar não, ele tinha que arrumar a dentadura dele, que ela tinha quebrado, tava faltando um dente, e era R$100. E que esses R$50 meu, ele ia juntar com os 50 de latinha que ele tinha juntado, e ele tava com um sacão de latinha. E sei lá, mano, tipo, bateu muito, saca? Tipo, analisando agora, tipo, o fato de eu já ter catado latinha, saca? Isso é muito maluco. Tipo, eu já fiz essa porra, saca? E porra, agora eu tô em BH, no melhor bairro de BH. Pô, eu catei latinha na minha vida, saca? E não era, tipo, catei latinha por causa de um trabalho da escola. Era tipo assim, eu catei latinha que eu queria comprar alguma coisa e eu não tinha dinheiro, pô. E o cara falou, cara, esses R$50 vai me ajudar muito, sim. Aí eu falei assim, pô, é 100? Aí ele é 100. Eu falei, beleza, eu vou mandar mais 50 pro senhor. Pude ajudar com R$100 o cara, saca? Então, sei lá, um problema que ele tinha, vamos dar o voto de confiança que esse problema seja verdadeiro. Um problema que ele tinha, mano, você já se imaginou, tipo, sem os dentes? Tipo assim, mano, tu não consegue comer carne, tu não consegue fazer nada, sacou? Aí eu falei assim, eu pago pro senhor. Basicamente eu consegui resolver sozinho o problema do cara, saca? Tipo, sei lá, quantos mandatos de governo pra conseguir esses R$100 dele aí, pra ele arrumar essa dentadura. Ele até falou que, tipo, o pior é comer maçã, que não tem como comer maçã, que fica só roendo maçã. Muito foda, velho. Então, ter esse baque de emoções hoje foi muito foda. Acho que era o que eu precisava. Tipo, tudo se encaminhou pra isso. Tipo... tudo deu certo e chegou nisso. Uma frase muda o fim do filme. Uma frase muda o fim do filme. Isso é muito maluco, cara. Tipo, tem uma postagem
que eu tenho ela salva e eu não tenho coragem de repostar, sabe? Mas ela diz literalmente: se você acha que você não evoluiu, você trocaria de local com você mesmo um ano atrás? E a minha resposta é sempre não, saca? Tipo, nos últimos 8 anos, 7 na verdade, eu posso falar que ano após ano eu melhorei nas coisas que eu me propus a ser melhor. Poderia ter melhorado mais, voltando na parte de uma autocobrança muito grande, poderia. Mas que foda, sabe? É legal poder se abrir aqui. Agora que já estamos no final do vídeo, acho que tá pra chegar no ponto central da terapia hoje. Depois de 50 minutos de terapia, a gente chegou nisso, que era quatro meses atrás eu fui diagnosticado com autismo e agora a gente está caminhando para diagnóstico de bipolaridade. E a minha psicóloga perguntou: isso está te ajudando em algum cenário? E eu falei que sim, que eu não quero ver isso como uma descrição de o que eu sou, mas que eu vou poder entender melhor o que eu sinto, porque eu posso consumir conteúdos de pessoas que têm isso e eu posso ver como elas lidaram com cada uma dessas coisas, cada um desses pensamentos, cada uma dessas fases, cada um desses pensamentos intrusivos. E o ponto central nesse final foi sobre produção de conteúdo. A gente estava conversando e eu falei que eu gosto de consumir conteúdos de pessoas que estão passando por aquele programa e elas estão no estágio acima do meu, saca? Então, exemplo, eu vou dar o caso extremo que é mais fácil de explicar e eu trago para a realidade. Se eu quiser estudar sobre a alteração hormonal feminina durante a fase da TPM, eu não quero saber do melhor médico homem explicando sobre esse assunto, porque ele pode estar 100% certo, ainda assim ele vai estar equivocado porque ele não tem aquela vivência o suficiente de falar quais são os pontos centrais daquela questão. Ele pode ter 1 bilhão de estudos, ele não tem a base de sofrimento, saca? Ele não viveu aquilo, ele não passou por aquela dor. E então, basicamente, o tipo de conteúdo que eu consumo é basicamente pessoas descrevendo o que elas estão passando. E eu considero isso muito importante, sabe? No meu crescimento. Só que o conteúdo que eu produzo, eu não faço tanto isso. E o ponto que a gente chegou, não a gente chegou, né? Porque ela me faz eu chegar na conclusão, foi: eu dou tanta importância disso como matéria de estudo que eu me sinto incapaz de produzir exatamente esse conteúdo, porque eu estou dando muita importância para ele. Então seria como se meu nível de cobrança nessa área fosse muito maior do que eu aplico em outras áreas. Então, exemplo, eu me propus a dançar forró.
eu sempre postei eu tentando dançar forró, porque pra mim é tipo assim, mano, pra mim isso aqui é irrelevante. Então, eu ser bom ou eu ser ruim é irrelevante. Sempre mostrei eu fazendo teatro, por exemplo. Como não era algo que eu tenho como central da minha personalidade, dava pra postar de boa, bem de boa. Mas, quando começa a chegar dentro do escopo de coisinhas que eu gostaria de ser bom, que envolve fala, eu travo. Isso é muito doido. Então, de tanto dar importância pra isso, eu não permito nem fazer. Sendo que, ironicamente, o que me fez melhorar tanto pra fazer isso é fazer isso, saca? Tem um vídeo acho que é do MrBeast, que perguntam pra ele qual é a dica que ele dá pra alguém que quer ser um youtuber grande. E ele fala, fazer 1000 vídeos. Tipo, pô, mano, depois do teu 1000º vídeo, tu vai tá bom, saca? Não necessariamente que o teu 1000º vídeo vai ser perfeito. É que tu vai fazer tanto que tu vai aprendendo os gatilhos, qual que é a melhor forma de falar, quais são as tuas falhas e consertando elas. Então, exemplo, pra mim a principal que eu melhorei nesses 4 anos de canal, eu não preencho silêncios com E. Então pra mim isso é muito importante. Eu considero um puta avanço. E independente do como eu estude, eu nunca teria melhorado isso sem fazer, saca? Meio doido. No fim, tem uma carta do tarô que ela é o equilibrista. Eu não lembro se o nome dela é esse, mas é um cara que ele tá em cima de uma corda e ele tá jogando, tipo, fazendo malabares. Ele não pode pensar que ele tá em cima de uma corda e ele também não pode pensar que ele tá fazendo malabares. A partir do momento que isso se tornar consciente, ele não vai conseguir fazer. Tem uma história de... Eu posso confundir quais são os envolvidos, mas era tipo um mestre que ele tinha uma barba enorme, de mais ou menos uns 3 metros, e o discípulo chega nele e fala assim: mestre, com essa barba tão grande, como que o senhor consegue dormir? Tipo, onde o senhor coloca essa barba quando o senhor vai dormir? E o mestre fala assim: eu nunca pensei nisso, não sei te responder. E no outro dia, o mestre vê o discípulo e ele começa a xingar o discípulo. Tipo, você acabou com a minha vida, você acabou com a minha vida, eu nunca mais vou conseguir ser o mesmo. E o discípulo pergunta: eu não entendi, mestre, como eu posso ter acabado com a sua vista, com a sua vida? E o mestre, tipo, com um olhar enorme que ele não conseguiu dormir de noite, ele fala assim: eu nunca tinha pensado o que eu fazia com a minha barba. Agora, eu tentava colocar ela embaixo de mim e me incomodava. Eu tentava colocar ela na cabeça e me incomodava. Eu tentava colocar ela reta e incomodava. Eu não consegui dormir. Então, algumas coisas tem que haver o completo desinteresse. Algum tipo de relação ali. Eu diria até em alguns aspectos gerais de relação, tem que haver um completo desinteresse. E esse desinteresse permite que algo flua. Isso é doido. A partir do momento que houver aquele gatilho de eu estou me equilibrando em uma corda, você não vai conseguir mais fazer. Isso é muito doido. Saber que você tem que estar
tão concentrado em estar fazendo aquilo que você nem vai pensar que está fazendo aquilo. Um exemplo para mim é muito claro. Eu gerencio, graças a Deus, um valor alto de dinheiro. Poderia ser mais, eu quero que seja mais. Quero escalar essa porra pra caralho. Mas eu faço com qualidade boa. Se alguém me perguntar o que eu tô fazendo enquanto eu tô fazendo, acabou. Tipo assim, eu vou pensar tanto no que eu tô fazendo que eu vou acabar não sendo tão bom. O que é estranho, saca? Tipo, eu tô no nível de domínio tão grande da tarefa que se você me pausa durante ela, eu vou piorar naquilo. É como se eu estivesse equilibrando malabares. Enfim, cara. Acho que o conceito do vídeo era mais esse compilado de coisas, esse ponto central do final. E aceitar, voltar a aprender a ter esse completo desinteresse, não esperar resultado, e os resultados vão vir. E saber que uma frase muda o fim do filme. 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 Uma frase muda o fim do filme.